Vou repetir aqui. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, então, nós vamos falar sobre o conteúdo que vocês vão fazer do trabalho. Opa. Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Alice, está me ouvindo? Sim, legal, beleza. Está muito baixo, professor. Estava mais alto antes. Alô, melhorou? Está bem baixinho, mas dá para ouvir. Vou aumentar aqui o microfone. Melhorou? Não. Não? Está baixo. Antes estava mais alto. Oi? E agora? Alô? Para mim, continua baixo. Não sei se para os meus colegas tá bom. Alguém pode falar, além da Alice, aí, como é que está o som? Tá baixo, professor. Então, o botãozinho aqui caiu. E aí vou ter Melhorou. Melhorou? Agora tá bom. Tá igual antes. Tá. Então, eu mexi no microfone aqui, melhorou. Então, vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Então, hoje nós vamos falar sobre o conteúdo do trabalho para a TD2 e sobre o que vocês devem estudar para a TD2. Então, esse material para estudo já está lá postado no Moodle e o que vai cair no trabalho também. Após a falação minha aqui, eu vou liberar vocês para fazer o trabalho e vou ficar no Zap para tirar dúvidas. E às 20h30 eu abro de novo um outro Zoom para a gente tirar alguma dúvida vendo um ao outro. O trabalho vai ser entregue até às 21h do dia 29, ok? Então, vocês têm de hoje, mas vocês vão ter aula todinha hoje e a aula de terça-feira que vem também. A gente vai fazer um quiz semelhante ao que a gente fez na outra aula e para quem não terminou o trabalho, vai terminar. E vocês vão me entregar o trabalho até no mesmo horário em que vai terminar a TD2, até às 21h de quinta-feira que vem, ok? Eu sei que tem pouca gente na sala, provavelmente alguém vai perguntar quando entrar. A gente repete de novo, não tem problema nenhum, tá? E se tiver alguma dúvida também, durante o decorrer da semana, a gente vai respondendo. Então, vamos fazer a apresentação do conteúdo, ok? Vamos lá. Estão vendo aí? Marcela, você é a primeira que aparece para mim, tá vendo? Sim, professor. Ok, então vou colocar aqui no slide maior. Vamos lá. Professor. Oi. Para mim não está aparecendo. Quem está falando? É a Ana, não está aparecendo para mim. Oi, Ana, caramba. Está aparecendo para os outros? Maria, está aparecendo para você? Eu vou tentar entrar de novo, porque deve ser da minha internet. Está aparecendo, a Carla falou aqui, Ana. Eu vou tentar entrar de novo, porque deve ser da minha internet. Tá bom, vai lá, rapidinho. Vamos lá, turma. Então, depois vocês podem assistir o conteúdo. Galera, juntem os grupos de até 5 integrantes ou ainda podem montar novos grupos em função de qualquer crise que tenha havido aí, tá? Posso fazer sozinho? Pode, não tem problema nenhum. E com base no que vimos
desde o material 3 para cá, que foram as operações usuais nos terminais. Equipamentos de movimentação, carga e descarga nos terminais. Profissões ligadas a cada etapa, processo dos terminais. Formas de classificação dos custos. Operações usuais de um terminal. Principais receitas em um terminal. E o fluxograma operacional do terminal escolhido por cada grupo. Deixa eu ver, tem muito chat aqui. Desculpa, professor, atrasar, não tem problema não. Ana Beatriz voltando. Vamos lá. Desenvolver. Então, olha só, nós vamos agora pedir o que vocês têm que fazer, ok? Então, vocês vão desenvolver e ou atualizar o fluxograma operacional do terminal. Ou seja, nós fizemos um exercício antes do custo, o exercício de fixação que eu pedi para vocês desenharem o terminal, ou o fluxograma do terminal de vocês, com as várias etapas e operações do terminal de vocês, colocarem as profissões e os prováveis custos e as prováveis receitas. E aí a gente viu um material específico sobre isso. Então, o que eu estou pedindo para vocês? A partir do momento em que a gente encerrar esse Zoom, vocês vão lá dar uma olhadinha naquele fluxo de vocês. Pegar o material e comparar aquilo que vocês fizeram com as operações usuais que eu mandei no material 4. Com os equipamentos de movimentação, carga e descarga dos terminais. Com as profissões ligadas a cada etapa, processo do terminal. Porque não tinha vaga no hospital. Diz que o pulmão dela está bem comprometido. Rafaela, o teu microfone está aberto, Rafa. Beleza? Obrigado. E aí, com base naquilo que a gente falou no material 5, formas de classificação dos custos, vocês vão comparar ou inserir aqueles custos que vocês viram no conteúdo e que tem no material de vocês. Vocês vão desenvolver e atualizar as operações usuais do terminal e as principais receitas do terminal. Com foco principal, turma, na movimentação. Por quê? Porque algumas outras receitas, em função daquilo que a gente falou, de pesagem, do raio-x, né, são operações não usuais em todos os terminais. Então, a gente vai fazer uma conta do terminal de vocês, levando em consideração, até acrescentando um pouco mais de valor na movimentação, ok? Então, a primeira coisa, pegar o fluxograma que vocês fizeram e fazer essa verificação geral, ok? Tá legal? Pô, professor, meu fluxograma tá bom, já tá top, eu não preciso fazer mais nada. Então, vamos lá para o número 2. Identificar o número D. Aqui é um E, está faltando uma letra D. O número de empregados do terminal escolhido. Então, por exemplo, a BTP, alguém falou que tem 1.300 funcionários. Ok. Então, esse dado é importante para a gente. A quantidade média diária movimentada em toneladas no terminal escolhido. Então, por exemplo, quando eu falei do Termag, o Termag tem 13.500 toneladas movimentadas por dia. Então, vocês têm que pegar o da BTP, o da Brasil Terminais, do terminal de vocês. E a área total do terminal de vocês. Então, qual é a área da BTP? Qual é a área da Brasil Terminais? Tá? Então, a área total. Que são aquelas informações que eu passei para vocês da Termag. O número de empregados, a quantidade média movimentada e a área do terminal. Ok? Então, isso é básico para aquilo que a gente vai fazer. Então, vocês estão os grupos que estão em 5 pessoas, dividam as tarefas, né? A partir daqui a 5 minutinhos, vocês dividam as tarefas de cada um. Ó, fulano faz isso, Beltrano faz aquilo, ciclano faz aquilo. Depois vocês vão sentar, reunindo essas informações, vocês vão calcular o item 3. Calcular a receita total. Como é que eu calculo a receita total? Certo? Com base na movimentação diária vezes 30, que são 30 dias.
com base na taxa cobrada pela movimentação, que eu estou dando essa informação aqui para vocês, que é 12,58 dólares por tonelada. Usar o dólar a R$ 5,50. Ah, professor, hoje está 5,40, hoje está 5,60. Não interfere, usa 5,50. Então, essa movimentação média diária que vocês têm do terminal de vocês, vezes a taxa cobrada pela movimentação por tonelada. Como essa taxa está em dólar, multiplicar pelo valor em real para vocês terem a receita total em reais. E aí vem o que mais? Os custos fixos e os custos variáveis total e por unidade. Por quê? Na conta que a gente vai fazer do ponto de equilíbrio, o valor do custo variável é por unidade. Ok? Beleza? Vamos lá. E aí eu vou ajudar vocês. O valor do IPTU vai ser R$ 3,5 o metro quadrado por mês. Por isso que vocês precisam da área total do terminal. Para a movimentação interna, calcular, ou seja, os transtainers e portainers e empilhadeiras, 98% são movidas a diesel. Então, nós vamos calcular a movimentação interna usando diesel. Então, para a movimentação interna, calcular 1 litro de diesel movimentando 26 toneladas. Não importa para onde vai, tá? É de uma forma geral. Se ele vai direto para o navio, se ele vai do navio para o caminhão, não importa. Em média, olha só, já até arredondei para vocês. 26 toneladas é um container de 20. Então já ficou até mais fácil para vocês fazerem as contas. E 1 litro de diesel custa R$ 3,66. Ainda mais dados. Utilizar o salário bruto médio de R$ 10.000 para cada empregado. Ok? Então, lá atrás, vocês tinham que descobrir quantos empregados tem no terminal. R$ 10.000 paga tudo, tá? Em média. Ah, professor, mas tem o diretor ganha 20. Ah, mas eu tenho um monte de serventes lá, ajudantes gerais, que ganham 2. Tá? A tarifa média de energia de 88 centavos por quilowatt-hora. Quilowatt-hora, tá? Cada funcionário usa, em média, 300 quilowatts por dia. Ok? 300 quilowatts por dia. E aqui é 0,88 quilowatts-hora. Então, vocês têm que igualar aqui, tá? Tem que ser quilowatt-dia, ou no de cima, ou quilowatt-hora no de baixo. Vocês têm que igualar. A tarifa média de água acima de 30 metros cúbicos é de R$ 31. Estou mantendo muitos dados daquilo do Termag, tá? Cada funcionário usa, em média, 0,2 metros cúbicos por dia. Esse eu já igualei, olha só. Em operação, a empresa usa 1 metro cúbico para cada 10 toneladas movimentadas de água. Ok? Em operação. Então, se a minha empresa movimenta 10.000 toneladas, para cada 10 toneladas, ela usa 1 metro cúbico. Então, eu tenho que fazer a conta para saber qual é o meu custo de água, além do funcionário. Custo dos tributos vai ser 10% da receita. Todos os tributos que estão envolvidos. Custos da depreciação, 2% da receita. Custo da manutenção geral, 16% da receita. E custo da administração, 4% da receita. Para ajudar vocês... Opa, desculpa, ainda tem aqui mais pedidos. Com base nessas informações, vocês vão calcular o PE, que é o ponto de equilíbrio, ou seja, quantas toneladas o terminal tem que movimentar para não ter lucro nem prejuízo. O que eu quero a mais também? Qual é o percentual do custo da mão de obra em relação à receita bruta? E se a empresa apura lucro ou prejuízo no final das contas? Para ajudar... Opa, caramba, ainda tem mais coisa que eu esqueci. Olha só. Esse resultado que vocês vão ter aí do fluxograma atualizado
e das contas da empresa de vocês, vocês vão incluir naquele trabalho feito da TD1 e colocar um capítulo para ele. Tá? O nome que vocês quiserem, lá, fluxograma operacional, custos e receitas operacionais. O nome que vocês quiserem, mas vocês vão ter que inserir no trabalho já apresentado na TD1 com um capítulo especial sobre isso que eu pedi para vocês. Ok? E para ajudar a fórmula do ponto de equilíbrio, né, que é o custo e despesa fixa do mês, então aqui é fixa, ponto de equilíbrio é o custo e despesa fixa, então vocês vão ter que, para cada custo que vocês colocaram lá atrás, colocar que nem eu coloquei, um CF ou um CV. Aqui embaixo, dividido, o ponto de equilíbrio é o custo e despesa fixa do mês, lembrem-se disso, do mês, dividido pelo preço de venda unitário, ou seja, minha movimentação por tonelada, que eu já dei lá aqueles 12,58 dólares por tonelada. Esse é o meu preço de venda. Menos, só que lá está em dólar, tá? Não esqueça de passar para real. Menos o meu custo e despesa de vendas unitária. Então, para cada custo que você apurar no mês e você entender que aquele custo é mensal, variável mensal, você vai ter que dividir por 30 para saber o custo variável diário por unidade, tá? Por unidade. Eu não posso esquecer que aqui, ó, unitária, tá? Unitária, ou seja, por tonelada. Além de dividir por 30, dividir pela toneladas movimentada por dia. Deixa eu olhar aqui um chat aqui. Milene, daqui a pouco você pergunta. Se vocês ficarem perguntando no chat, eu não ouço, tá? Para ajudar vocês, tudo aquilo que a gente fez da correção do exercício está aqui. Eu coloquei no exercício. Movimentação da tonelada diária, vezes 30 dias. Receita bruta, o valor da tonelada diária, vezes a movimentação diária, vezes os 30 dias, vezes os R$5. Me dá esse valor aqui. O valor do diesel, quanto que eu gasto? O valor de IPTU, que eu já coloquei aqui, ó, custo fixo. O valor do salário bruto, custo fixo. O valor da taxa média de energia, quando é do empregado, custo fixo. O valor da tarifa média de água, custo fixo. Está tudo aqui, ó. Se alguém não está entendendo, é só olhar o exercício. Também não prestou atenção no último exercício que a gente fez. Em operação, porque é igualzinho a montagem, não mudei nada. A única coisa que vocês vão mudar é o número de empregados, é a quantidade movimentada e a área da empresa. Só, o resto é igualzinho ao exercício que a gente fez na última aula. Em operação, a empresa usa 1 metro cúbico, está tudo aqui, ó. Todos os itens estão aqui. No final, você vai pôr aqui, ó, receita bruta, certo? Que você calculou, você vai ter que ver o custo fixo, então aqui é o total do custo fixo mensal, dividido pelo preço do volume do que você vende, né, que é o serviço. Então aqui já está calculado o preço unitário menos os custos variáveis unitários. E a gente chegou aqui, ó, a empresa Termag precisa ter 299.944 toneladas movimentadas para não ter lucro nem prejuízo. Como o Termag movimenta 405 mil toneladas, menos as 299.994, ele tem um lucro de 105 mil toneladas, vezes 12 dólares e 58 centavos, vezes 5,5 reais, dá um lucro bruto de 7.268.824. É isso que eu quero que vocês façam. Então, o exercício está montado aqui, com base nos dados da Termag. O que vocês vão substituir? Os dados da empresa de vocês. Movimentação diária. Ok? Movimentação diária. Metros quadrados da empresa. E número de empregados da empresa. O resto não tem muito o que fazer, já está aqui, já dei a informação para vocês. É só refazer essas contas com essas novas informações. Vamos lá, vamos abrir para dúvidas aqui. Quem está cheio de dúvidas aqui?
Então, vamos lá. Vamos lá, vamos olhar aqui primeiro. Boa noite, professor. Nossa, professor, não estou entendendo nada das contas. Então, Vitória, vê o que a gente fez no último exercício. Foi exatamente o que eu fiz no último exercício. E ele está aí para vocês fazerem. Então, tentem não fazer sozinho, tentem fazer em grupo. Alguém do grupo deve ter entendido um pouco mais do que o outro. Mas quem não entender, a gente faz um Zoom específico para montar a conta, tá? Porque isso é montagem de conta. São dados e informações e perguntas. Vocês têm que montar as perguntas conforme a gente vai perguntando. Também não estou entendendo. Então, Milene, a mesma coisa, exatamente. Carla, a mesma coisa. Eu estou falando que a gente tem que montar conforme o último exercício. Esse negócio de custo de água também me perdi, não lembro disso. Ok, vão fazendo. Já olhei 3.000 vezes, Vitória, e não entendi. Vamos ver mais uma vez, 3.001. Eu vejo esse tanto de número e fico perdida. Kainara, vocês vão ver muitos números na vida, muitos. Então, a gente tem que saber interpretar. Interpretar o quê? Primeira coisa, o que está sendo dado e o que está sendo pedido? Montar a conta. Dado, pedido, montar a conta. Se você achar que já está confusa para eu fazer de novo, eu não vou fazer, porque eu já fiz um exercício, está igualzinho. Só falei para vocês, só mudou 3 dados. O resto está lá igualzinho. É para montar da mesma forma. 3 dados. Movimentação diária, média. Número de empregados e área da empresa. O resto está lá igualzinho. Não tenho que tirar nem pôr. Professor, Saber só a para movimentação? reafirmar, os dados a gente vai usar o que está no slide, né? Como foi falado semana passada. A gente só vai ter que colocar o número de colaboradores. Os dados, então, 3 dados vocês vão ter que pesquisar. Movimentação diária em toneladas, número de empregados e área da empresa. Normalmente, essas informações estão disponíveis ou no site ou no relatório gerencial contábil do ano passado. Não é coisa difícil de vocês pegarem, tá? Da mesma forma professor. como eu achei da Termag. Da Termag está lá disponível, com exceção do número de empregados, que eu tive que pesquisar um pouco mais. Então, qual é a dica para vocês? Vocês estão em 3, 4, 5, divide as tarefas. Não é para acabar hoje, mas é para dar uma desenvolvida boa hoje. Tem terça-feira que vem, tem sábado e domingo, se vocês quiserem, mas eu estou dando tempo entre hoje, 1h10, e terça-feira que vem, mais 1h, 1h10, o que for necessário. Ok? Prof, só me refresca a memória aqui. A entrega vai ser na quinta-feira, né? A entrega final de hoje à quinta-feira, só para tirar dúvidas. 21 horas de quinta-feira que vem. Beleza, então. Obrigada, prof. Tá? Quem quiser já ir saindo, não tem dúvida nenhuma, só acrescentando, o material para vocês estudarem já está lá. Eu só fiz em tópicos, tá? O material para vocês estudarem para TD2 são todos esses tópicos que a gente acabou de falar. Só que eu resumi para vocês, está bem facinho de procurar. Vamos lá, quem quiser saindo, então eu já dei o print aqui na tela. Quem quiser saindo, já vai saindo para fazer o trabalho. Estou disponível no Zap. Vou voltar com outro Zoom às 20h30, mas que alguém quiser fazer alguma pergunta aqui, antes de eu fechar, pode fazer. Prof, a única pergunta que eu tenho é se a gente não achar os dados da movimentação, pode usar o que está da Termag? Vai ser pequeno, por exemplo, Ana, olha só, a Termag tem 220 funcionários. Se você usar o da Termag para uma empresa que tem 1.300, como, por exemplo, a BTP, não vai dar, não vai funcionar. Ela vai dar prejuízo. Ah, entendi. Entendeu? Você tem que ter uma ideia. Por exemplo, a BTP, no mínimo, deve operar 10 vezes mais do que a Termag. Professor. Aí tentar traçar uma linha de raciocínio, né? Para ter sentido. Exatamente. Beleza, então. Prof. Tá Entendi. bom?
Professor, o que porque eu ia no falar é meu eu já achei a área e os funcionários, eu só não sei a movimentação. Aí é só para saber mesmo se eu não encontrar. Tá, mas a movimentação, eu já falei para vocês têm condições de achar num relatório contábil do ano passado. Pelo menos você Beleza, acha a vou procurar. movimentação do último mês do ano. Ok, Tá? ok. Professor, o que eu ia falar é o seguinte: Fala, Bruno. caso a gente não encontre a movimentação, voltando nesse assunto, o Ok. que eu pensei é a gente podia fazer proporcional ao caso do que você fez aí de exemplo. A gente pega a porcentagem de quanto foi o valor, quanto foi a movimentação do seu para a quantidade de funcionários, vê a porcentagem e aplica no nosso. Bruno, como última alternativa, tá? Entendi, tudo bem. Beleza? Não, tranquilo. Esse daí seria mesmo se não achar. E é facinho, né? Então. Uma regra de 3 você está falando, né? Sim, Tranquilo, sim, fazer tranquilo. proporcional. Só descobrir a porcentagem e Beleza. aplicar no nosso. Tá? Mas deixa assim como se fosse a última da última alternativa. Faz Tá que nem a tranquilo. Vitória falou, procura 3.000 X vezes. Beleza, valeu, professor. Boa Falou, noite. turma. Quem quiser, ainda Obrigada, temos mais tempo, professor. tá? Boa noite. Boa noite. Mas eu volto 20h30. Vitória, você quer tirar alguma dúvida, Vitória? Vou tentar. Legal, Vitória. Muito bom. Eu estou no Zap disponível, tá? Pode perguntar. Até já, turma. Estou fechando aqui, ok?